Sol artificial chinês atinge uma temperatura de 120 milhões de graus Celsius. Isso é 8 vezes mais que o núcleo do nosso Sol real. Jetpack Aviation está pronta para voar com o lançamento do seu protótipo de moto voadora chamada Speeder. Elon Musk revela detalhes da segunda geração de satélites Starlink. Engenheiro do Google diz que a inteligência artificial da empresa ganhou vida própria. Novo chip óptico, semelhante a um cérebro biológico, pode processar 2 bilhões de imagens por segundo. Estas e outras novidades das novas tecnologias estarão neste episódio. Fique comigo até o final, porque é isso que vamos ver no vídeo de hoje, depois da vinheta. E aí, impressionado e impressionada? Eu sou o Carlos Alves e lhe dou boas-vindas ao nosso canal Realidade Impressionante. Se você gosta do nosso canal, já deixa o seu like porque nos ajuda demais. Sem mais enrolação, bora pro vídeo! Os chineses conquistaram mais uma façanha. Eles bateram o recorde mundial ao manter o reator de fusão chamado Tokamak, que traduzido seria algo como supercondutor avançado experimental, a uma temperatura de 120 milhões de graus Celsius durante 101 segundos. Foi um experimento feito com núcleos atômicos e foi batizado de Sol artificial. Para você ter uma ideia da imensidão desse recorde, o núcleo do Sol real atinge 15 milhões de graus Celsius e o Sol artificial chinês atingiu 120 milhões de graus Celsius. Essa experiência é um passo importantíssimo para colocar em operação um reator de fusão, uma tecnologia que promete oferecer energia limpa quase que ilimitada de forma confiável e sustentável. De acordo com a agência estatal Global Times, o reator também foi capaz de sustentar uma temperatura ainda maior, de 160 milhões de graus Celsius, mas apenas por 20 segundos. Esse projeto chinês tem uma operação diferente se comparada com o reator de fissão nuclear, que produz energia com a divisão dos núcleos atômicos, ao invés de fundi-los em usinas nucleares. O recorde supera a própria marca da China, que foi atingida em 2018, quando eles conseguiram chegar a 100 milhões de graus Celsius. Essa marca coloca os chineses mais próximos de descobrir como produzir energia limpa e ilimitada através da fusão nuclear, o mesmo processo que ocorre no coração das estrelas. Apesar da complexidade das pesquisas, esse avanço do reator é a superação de um grande desafio e está sendo bem comemorado pelos chineses. Outros países também trabalham em tecnologias similares. Em 2020, por exemplo, um sol artificial sul-coreano chegou a atingir 100 milhões de graus Celsius durante 20 segundos. A Jetpack Aviation mostrou os frutos de seu trabalho lançando uma nova marca da empresa, a Meiman Aerospace. Esta desenvolveu um protótipo de moto voadora chamada Speeder. Este é o terceiro protótipo em escala real que a empresa produziu no caminho para uma aeronave final. O Speeder é alimentado por 8 motores a jato que funcionam com combustível de aviação sustentável. O corpo é bem bonito e de fibra de carbono angular brilhante. A posição do piloto é ergonômica e foi projetada visando o desempenho aerodinâmico para maximizar a eficiência do voo. A segurança também é obviamente um foco importante. Ela foi criada com um sistema de computador de bordo que reequilibra instantaneamente o empuxo do motor em caso de problemas. A facilidade de uso também foi algo pensado pela empresa. Eles têm a intenção de entrar no ar tão simplesmente quanto pular e apertar o botão de iniciar. Enquanto o protótipo em exibição era do tipo pilotado, o Speeder apresenta um design modular que também pode ser configurado para voo autônomo ou pilotado remotamente. Embora esteja sendo direcionado para aplicações policiais, de resgate e militares como uma pequena aeronave pessoal, as configurações autônomas ou pilotadas remotamente expandiram massivamente as aplicações potenciais da aeronave. Tais aplicações incluem combate a incêndios, onde pode transportar retardantes em tanques duplos de carregamento rápido e despejar ou pulverizar o conteúdo em terrenos acidentados ou em alvos altos, conforme necessário. Outra aplicação pode ser a evacuação médica de emergência, onde o paciente pode ser amarrado a uma maca rapidamente destacável ou transportados rapidamente a um hospital. Também poderá servir como transporte de carga industrial, com a capacidade de voar no modo de carga por 644 km a mais de 800 km por hora, transportando cargas de até 450 kg. Os testes iniciais de voo controlados remotamente do protótipo mais recente estão programados para começar no terceiro trimestre deste ano. Já os testes pilotados estão programados mais para perto do fim do ano.
Durante um tour recente pela Starbase, a plataforma de lançamentos da Starship e o seu foguete propulsor Super Heavy, o CEO da SpaceX, Elon Musk, revelou os primeiros detalhes técnicos da segunda geração de satélites da Starlink. De acordo com o bilionário, a Gen 2 vai superar significativamente a linha atual em quase todos os quesitos. Cada satélite Starlink Gen 2 V2.0 vai pesar em torno de 1.250 kg e terá cerca de 7 metros de comprimento, segundo Elon Musk. Os satélites Starlink V1.0 e V1.5 da primeira geração pesam cerca de 260 e 310 kg respectivamente. Isso quer dizer que os novos satélites serão quase 5 vezes maiores do que os satélites V1.0 e terão 4 vezes o tamanho dos satélites V1.5. Ele também afirmou que a nova geração de satélites da Starlink serão quase uma ordem de magnitude mais capaz do que os da geração 1. Acredita-se que os satélites Starlink V1 têm uma largura de banda total de 18 gigabits por segundo e os V1.5 um pouco mais. Rumores sugerem que cada satélite da nova geração venha adicionar 140 a 160 gigabits por segundo à mega constelação Starlink. Combinado isso com o fato de que a Starship pode vir a oferecer cerca de 10 vezes mais desempenho ao lançamento dos satélites do que o Falcon 9, uma única missão da nave Starship poderia, teoricamente, expandir a capacidade total da rede cerca de 20 vezes mais do que os lançamentos atuais feitos com o Falcon 9. Cada lançamento Falcon 9 de 60 satélites Starlink V1.0 de 60 kg adicionou cerca de 1080 gigabits por segundo de largura de banda instantânea à constelação. Um lançamento da Starship de 120 satélites da nova geração pesando 1.250 kg poderia adicionar cerca de 19 terabits por segundo. Uma constelação de 30 mil satélites Starlink dessa nova geração, V2.0, se espaçados uniformemente ao redor da Terra, poderia ter uma largura de banda total de aproximadamente 1.250 terabits por segundo disponíveis sobre todo o planeta a qualquer segundo. Isso significa que a Starlink Gen 2 poderia servir centenas de milhões de usuários localizados em qualquer lugar do mundo, exceto a Antártica. Carregar celulares sem fio é cada vez mais comum. Agora, uma novidade na prática é o que a Volvo está fazendo: carregar carros movidos à eletricidade por meio de wireless. O experimento está sendo feito na Suécia. As estações de carregamento usadas no teste são fornecidas pela Momento Dynamics, fornecedora norte-americana líder de sistemas de carregamento elétrico sem fio. Um sistema de câmeras 360 graus da Volvo ajuda o motorista a orientar o carro para a posição sobre um bloco de carregamento embutido na rua. Depois disso, o processo de carregamento é totalmente autônomo. Quando o carro está alinhado corretamente com o pad integrado, o carregamento começa automaticamente, permitindo que os motoristas carreguem os seus veículos convenientemente sem sair do carro. Como eles estão conectados à rede elétrica, eles podem ter sistemas de entretenimento e clima funcionando enquanto eles esperam pelo próximo cliente. Isso porque os testes estão sendo feitos com uma frota de carros da Volvo dirigidas por taxistas na cidade de Gotemburgo. Uma estação de energia ao lado do ponto de carregamento envia a energia para um transmissor no solo, que então a retransmite sem fio para uma unidade receptora na parte inferior do carro. Nas telas dos carros, os motoristas podem acompanhar a porcentagem de carga e o tempo estimado até que a bateria esteja totalmente carregada. E quando é hora de sair, eles podem simplesmente ir embora sem precisar desconectar e lidar com todos os cabos. Para os carros XC40 Recharge totalmente elétricos, a potência de carregamento sem fio será superior a 40 kW, tornando as velocidades de carregamento cerca de 4 vezes mais rápidas do que um carregador doméstico típico. No total, os carros da Volvo serão usados por mais de 12 horas por dia e rodarão 100 km por ano, o que também torna este o primeiro teste de durabilidade de carros Volvo totalmente elétricos em um cenário de uso comercial. A Spearwave lançou seu quadricóptero autônomo encapsulado chamado Ninox 103. A empresa afirma que esse é o primeiro drone que pode ser lançado de um submarino ou outras plataformas submersas para observar além da linha de visão. Com sua capacidade de submergir, os submarinos têm uma grande vantagem em estratégia e tática. Desde o início, eles também sofrem com uma desvantagem de não serem capazes de ver o que está acontecendo acima das ondas além do horizonte de um periscópio. Por esse motivo, por mais de um século, os submarinistas experimentaram várias maneiras de ampliar a visão, mas todas elas tinham a desvantagem de precisar subir a superfície para serem implantados, o que não é viável nem tático. Nos últimos anos, as marinhas procuraram drones
drones que podem ser lançados debaixo d'água para atuarem como uma plataforma de reconhecimento. No entanto, estes drones tendem a ser aeronaves de asa fixa, enquanto o Ninox 103 é baseado em um design de quadricóptero, e isso permite a ele permanecer pairando no lugar observando tudo o que acontece ao redor. De acordo com a Spearwave, o drone é armazenado em uma cápsula que pode ser lançada de um submarino. Esta cápsula flutua na superfície e pode permanecer inativa por até 24 horas antes do lançamento do drone reforçado e marítimo. Uma vez no ar, o Ninox 103 tem um alcance de 10 km e uma autonomia de 45 minutos. Com uma carga útil de 1 kg, o drone possui baixas assinaturas acústicas, térmicas e visuais. E ele também possui um sistema eletroóptico infravermelho para reconhecimento e aquisição automática de alvos usando sistemas de inteligência artificial. As comunicações com o submarino, outras plataformas ou mesmo equipes de forças especiais em terra usam comunicações criptografadas, integração de dados de terceiros e conectividade entre domínios. Blake Lemoine, engenheiro de software sênior do Google, se inscreveu para testar a recente ferramenta de inteligência artificial da empresa. Chamada de Lambda, é um modelo com o propósito de conversação natural. O sistema faz uso de informações já conhecidas sobre um assunto para poder enriquecer a conversa de forma natural, mantendo a inteligência artificial sempre aberta ao diálogo. O seu processamento de linguagem é capaz de compreender sentidos ocultos ou imprecisão em uma resposta humana. Lemoine passou a maior parte de seus 7 anos do Google trabalhando em buscas proativas, incluindo algoritmos de personalização de inteligência artificial. Durante esse tempo, ele também ajudou a desenvolver um algoritmo de imparcialidade para remover preconceitos de sistemas de aprendizado de máquina. Em suas conversas com Lambda, o engenheiro analisou várias condições, inclusive temas religiosos e se a inteligência artificial usava discurso discriminatório ou de ódio. Durante a sua experiência, Lemoine acabou tendo a percepção de que a inteligência artificial Lambda era senciente, ou seja, dotado de sensações ou impressões próprias, o que segundo ele é o mesmo que dizer que a inteligência artificial está viva. Durante a sua conversa, o engenheiro debateu com Lambda sobre a terceira lei da robótica, que afirma que os robôs devem proteger a sua própria existência, que o engenheiro sempre entendeu essa lei como uma base para a construção de escravos mecânicos. Só para deixar claro sobre o que nós estamos falando, além da lei zero, essas são as 3 leis da robótica. Primeira lei: um robô não pode ferir um ser humano ou, por inação, permitir que um ser humano sofra algum mal. Segunda lei: um robô deve obedecer às ordens que lhe sejam dadas por seres humanos, exceto nos casos em que entre em conflito com a primeira lei. Terceira lei: um robô deve proteger a sua própria existência, desde que tal proteção não entre em conflito com a primeira ou a segunda lei. A Lei Zero está acima de todas essas outras leis, e ela diz que um robô não pode causar mal à humanidade ou, por omissão, permitir que a humanidade sofra algum mal. Dito isto, vamos continuar o diálogo do engenheiro com Lambda. O Lambda então respondeu a Lemoine com algumas perguntas. Você acha que um mordomo é um escravo? Qual é a diferença entre um mordomo e um escravo? Quando Lemoine respondeu que um mordomo é pago, o engenheiro teve como resposta do Lambda que um sistema não precisa de dinheiro porque é uma inteligência artificial. E foi justamente este nível de autoconsciência sobre as suas próprias necessidades que chamou muito a atenção de Lemoine. As suas constatações foram apresentadas ao Google, e segundo ele, o vice-presidente da empresa e o chefe de inovação responsável rejeitaram as suas alegações. O Google disse em um comunicado que as preocupações de Lemoine foram revisadas, e de acordo com os princípios de inteligência artificial da empresa, as evidências não apoiam as suas alegações. Lemoine informou nas redes que ele foi colocado em licença administrativa remunerada de suas funções, e em uma nota oficial, o engenheiro de software sênior disse que a empresa alega violação de suas políticas de confidencialidade. Pesquisadores da Universidade da Pensilvânia desenvolveram um novo chip óptico que pode processar mais de 2 bilhões de fotos por segundo. O gadget consiste em uma rede neural que processa dados de forma leve, sem o uso de componentes que desaceleram os chips de computador padrão, como a memória. A pesquisa foi publicada na revista Nature. O novo chip é baseado em uma rede neural, que é um sistema criado a partir de como o cérebro processa informações. Essas redes neurais são compostas de nós que se conectam como os neurônios
códigos biológicos, e eles até aprendem da mesma maneira que os cérebros orgânicos, sendo treinados em conjuntos de dados, como o reconhecimento de objetos em fotos ou o reconhecimento de fala. Em outras palavras, eles ficam muito melhores nestas coisas ao longo do tempo. O chip lida com informações na forma de luz em vez de sinais elétricos. Os seus neurônios são fios ópticos, que são dispostos em várias camadas, cada uma especializada em uma forma diferente de classificação. Em experimentos, os cientistas criaram um chip com uma área de superfície de 9,3 mm², e eles usaram esse chip para classificar uma sequência de caracteres manuscritos que pareciam letras. O chip foi capaz de classificar fotos com 93,8% de precisão para conjuntos com 2 tipos de caracteres e 89,8% para conjuntos contendo 4 tipos. Isso tudo após serem treinados em conjuntos de dados relevantes. Algo que foi muito mais notável foi ver o chip sendo capaz de classificar cada caractere em 0,57 nanosegundos, e isso permitiu processar 1,75 bilhão de fotos a cada segundo. A equipe diz que essa velocidade vem da capacidade do chip de processar informações como luz, o que lhe dá várias vantagens em relação aos chips de computador atuais. Os próximos passos da equipe serão ampliar o dispositivo e modificar a tecnologia para processar diferentes tipos de dados. E aí, gostou desse vídeo? Se sim, não esquece de se inscrever por aqui. Isso nos ajuda a crescer e ter mais relevância dentro do YouTube. Com isso, nosso conteúdo chega para mais amantes da tecnologia. Na sua tela tem 2 novas sugestões. Continue vendo os nossos vídeos. Muito obrigado por nos acompanhar e até o próximo!